Amados e amadas, graça e paz, estamos aqui para a exposição do último capítulo do primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Semana passada estávamos no final, e agora chegamos ao fim, capítulo 22. Semana que vem, permitindo o Senhor, segundo livro dos Reis. A você que já é inscrito e nos acompanha, aquele abraço. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe nos grupos de estudo bíblico da sua igreja. Vamos glorificar o nome do Senhor e trocar conhecimento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, desceu Josafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel. 3 anos sem guerra. Não seria uma coisa normal, porque a Síria vivia em guerra com Israel direto. Mas, nos textos anteriores, nós vimos uma baixa na Síria, né? uma derrota significante da Síria, e vimos também que para um exército se reagrupar, reequipar, seria o prazo de mais ou menos um ano, como aconteceu, que a Síria se fortaleceu de novo, e também Israel, Acabe, fez os reajustes no exército, como rei da Síria, e a última guerra, o rei da Síria teve uma derrota terrível. Só um muro no lugar, um muro que caiu, que nós vamos entender. Vamos dar algumas possibilidades de poder ter sido um terremoto que soterrou aqueles soldados, e no caso um muro para matar 27 mil homens. Então a possibilidade de ser uma torre que após um terremoto ou alguma coisa que Deus derrubou em cima deles, com terremoto, Deus sabe, Deus não precisa de terremoto para derrubar uma torre. Então caiu e matou 27 mil homens, segundo o texto. Nós vimos isso aí na lição retrasada, no capítulo 20, na guerra, e no 21 já se trata a vinha de Nabote. E essa história, essa guerra que houve entre Acabe e o rei da Síria, a gente viu que terminou com um acordo. Terminou com um acordo que não agradou o Senhor. E por causa disso, o rei Acabe foi sentenciado. O acordo com o rei da Síria, foi justamente o rei da Síria devolver a Acabe as terras que eles tinham tomado de Israel. Então, com esse acordo, e mais o que eu não sei, Acabe liberou o rei da Síria. A gente tem aquele episódio do profeta que vem, profetiza ferido, manda um soldado bater nele, bate em mim. Ele não bate, ele manda outro bater e o outro bate. E esse que não bateu morreu pela boca de um leão. Enfim, temos essa narrativa bíblica e o profeta vai trazer a sentença porque ele deixou escapar o rei da Síria com esse acordo de terras, de posse, de devolver terras. Então Haddad quebra esse acordo que havia feito com Acabe, e Acabe percebe, ou melhor, Acabe medroso do jeito que era, o tempo vai passando e chega 3 anos. 3 anos sem haver guerra contra a Síria. E nesse contexto, capítulo 20, versículo 42 e 43. E disse ele ao rei: assim diz o Senhor, porquanto deixaste escapar da mão o homem que havia posto para destruição, a tua vida responderá pela sua vida, e o seu povo pelo seu povo. E o rei de Israel seguiu para a sua casa desgostoso, indignado, e veio a Samaria. Essa foi a sentença do profeta, e ele foi para casa desgostoso, porque ele passaria pela punição de Deus. A tua vida responderá pela sua vida, e o teu povo pelo seu povo. Ou seja, vai ficar caro você ter deixado o rei da Síria escapar. Aí ele está perto de Josafá, tá os dois, cada um sentado no seu trono. E nós temos que ler esse texto também em 2 Crônicas, capítulo 18, porque traz alguns detalhes. E eles estão festejando. E quem está lá nessa festa? O rei Josafá. Olha só. 2 Crônica 18:1. Esse detalhe não tem em 1 Reis 22. Tinha, pois, Josafá riqueza e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe.
Ou seja, o filho de Jeosafá casou com a filha de Acabe e Jezabel. Levou Baal e muitos problemas para o reino, o reino do sul, reino de Judá. E aí vamos ver aqui, ó. 2 Crônica 21, 5 e 6. Jeorão tinha 2 anos quando começou. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou 8 anos em Jerusalém, andou no caminho dos reis de Israel, como fez Acabe, porque tinha filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Ou seja, agora são parentes. Então por que Josafá está lá? Porque eles são parentes. São amigos e parentes. O rei Josafá deu um vacilo que vai custar caro. Ele vai levar, como diz o povo, a semente daninha para contaminar o reino do sul. Que vem uma sucessão de reis bons, que temem a Deus, não na sua totalidade, mas temem, como era Josafá, temente a Deus, seu pai Asa, que o antecedeu. E agora, Jeorão casa com a filha de Acabe e Jezabel, e essa mulher leva Baal para o reino do sul. E nós vamos ver uma decadência espiritual daí para frente no reino do sul. E vamos ver também a punição de Deus, a sentença de Deus para Jeorão, que morreu, filho de Josafá, matou todos os seus irmãos quando começou a reinar, talvez por influência da filha de Jezabel com Acabe. Ele mata todos os seus irmãos e ele vai morrer de uma enfermidade terrível, que ele está andando e as suas entranhas estão caindo. Sua carne se apodrece, enfim, ele termina a sua vida assim. Mas, no texto que nós estamos estudando, só para termos um panorama, porque Josafá está lá junto com Acabe. Amizade. Estão lá comendo churrasco, bebendo, porque vamos ver que eles mataram bois, ovelhas, e está lá, a turma toda comendo. E diz a Bíblia que Acabe, como dizia um amigo meu, cuidado, nós estávamos fazendo uma obra, e a vizinha da obra vinha dar café com bolo para a gente, e pão com presunto e queijo. E o amigo meu recusava. Eu dizia para ela, não precisa. E ela, não, toma, eu faço questão. E trazia para nós, na obra, café, todo dia de manhã. E ele falou para mim, isso vai custar caro. Você conhece gente que conquista o outro pelo bucho? Tem muita gente. Cuidado com essas pessoas bonzinhas. Isso custa caro. E Josafá está nessa furada. E realmente custou caro. E depois ela comprou a gente teve que ir lá, colocar um portão para ela. E, enfim, custou caro para nós. Aquele café com bolo, pão, queijo, presunto, ficou caro, hein? E fica caro. Aí diz a Bíblia aqui no capítulo 18 de 2 Crônicas, que Acabe persuadiu a Josafá a ir com ele. Alegria, bebida, churrasco. Aí ele chama os seus liderados, anciões, os juízes, e diz assim, gente, Ramote-Gileade era uma cidade estratégica de Israel, ficava no alto, pode ver que eles vão falar, Acabe vai falar para Josafá, você vai subir com a gente a Ramote-Gileade, uma cidade estratégica, que foi tomada pelos filisteus na época de Saul. A gente vai ver que alguns guerreiros vão ir lá para resgatar, eles vão andar a noite toda para resgatar o corpo de Saul e de Jonatas, porque estava tomada pelos filisteus. E nessa época que está tomada e dominada pelos sírios. Uma cidade alta, estratégica, que dá para ver as pessoas se aproximando. É igual praticamente Samaria, que também é alta, né? Enfim, um lugar estratégico, era a capital de Israel. E Ramote-Gileade é alto. E eles queriam, Josafá, ou melhor, Acabe tomou um pouquinho de coragem, porque o bicho era frouxo e medroso. O bicho não, o homem era frouxo e medroso. Mas ao ver Josafá, um rei próspero, abençoado por Deus, vitorioso, aí ele diz, vai comigo. Aí Josafá, vou, a gente vai, e vão ser como um povo só.
1 Reis 22, versículo 3 e 4. Não sabeis que Ramote de Gileade é nossa, ou seja, pertence a Israel, está na mão dos sírios. E nós temos que tomar. E diz a Bíblia que ele induziu Josafá. Induzir é levar a pessoa a acreditar. Como que Acabe levaria Josafá a acreditar nele? Simples. Já vencemos os sírios 2 vezes. Mas certamente contou as vitórias que o Senhor tinha dado a ele sobre os sírios. 2 vitórias grandes, que está narrado no capítulo 20. Persuadir é induzir. Enfim, foi o que ele fez. Convencer. Ele conta a história dele, convence Josafá a ir com ele, a tomar a cidade. Vai comigo me ajudar? Aí do versículo 5 a 12. Josafá pede a Acabe para consultar ao Senhor. Porque ali tem 400 profetas. Certamente aqueles de Baal distinto, com uma roupa distinta. E eles dizem para Acabe: sobe e serás vitorioso. Deus está contigo. Todos eles falando uma mesma língua: sobe. E Josafá percebe que não há ali nenhum profeta do Senhor. E ele pede a Acabe um profeta do Senhor para que profetizasse para eles. E Acabe diz: tem um aí, mas ele nunca fala bem de mim. Chovendo. Então Acabe diz: tem um aí, mas como se ele dissesse: ele não me bajula, ele não puxa meu saco. Um ditado bem popular. Ele diz: ele nunca fala bem de mim, só o mal. Ou seja, o profeta Micaías, que vai entrar em cena agora, ele só falava a verdade. E o profeta de Baal, eles eram distintos, como eu disse, pela forma de vestir. E o profeta do Senhor também. Como se descrevia o profeta do Senhor? Eles usavam uma capa. Elias usava uma capa, Eliseu usava a capa. Continuou usando a capa de Elias. E eles eram distintos pela capa que usavam. Eram conhecidos pela forma de vestir, pelo seu caráter de falar a verdade. Ainda que dói, mas falar a verdade. O profeta do Senhor, ele aponta os nossos erros. Ele não atende o nosso orgulho. Ainda que vai doer, mas ele fala a verdade. De forma alguma, ele vai atender o nosso orgulho. Mas nós somos igual a Acabe. Os profetas do Senhor, nós cortamos a amizade, nós não queremos ter comunhão com ele, e o prejuízo é só nosso, como foi para o rei Asa. No final do seu reinado, colocou o profeta no toco e ficou sem profeta. Ficou sem um ministério profético na sua vida. E o profeta é usado até para curar as pessoas, como o rei Ezequias foi. Deus usou o profeta para dizer para ele: faz um emprasto de figo, coloca na ferida e sarará. E você vai ficar curado. E foi dito e feito. Hoje a gente vê aí umas irmãzinhas sem caráter, que anda com as vergonhas de fora, saia justa, roupa colando, desenhando cor, e diz que é profeta do Senhor. E não é. São bajuladores. Olha, o profeta do Senhor, a gente olha para a vida dele. É diferente. A forma de vestir, a forma de andar, a forma de falar. O homem que anda com Deus, ele muda. É justamente isso que o Espírito Santo vem fazer, nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. E o Evangelho, ele transforma. Estamos vivendo numa era cheia de profetas de Baal, bajuladores, que não confronta. A gente está vendo um Evangelho que é homem-cêntrico, que não confronta o pecado. E os reis, os Acabes dessa vida, estão querendo isso. Bajuladores. E tem muitos. Acabe está com 400 aqui. Mas o profeta, o rei Josafá, ele conhece o profeta do Senhor. Ele vê ali, ele vê que não tem nenhum do Senhor ali. Pela forma de vestir, pela forma de falar. Ele tem um discernimento que não tem um profeta do Senhor ali. Embora os 400 profetizassem em nome do Senhor, até com chifre de ferro, algo que simbolizava alguma coisa, derramamento de algum ritual de azeite. Eles tinham até um chifre de ferro. Tinha um líder, um chefe, que não sei que tipo de ritual que eles faziam. Sobe!
a Ramote Gileade, e serás vitorioso. Josafá, não, já estava comprado pelo bucho. Não, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Eu quero um profeta do Senhor. O profeta do Senhor aponta os nossos erros, aponta os nossos defeitos. O evangelho que não confronta, meus amados, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregador que prega e não confronta, o emocionalismo, né, está tomando conta das igrejas. Chora, se emociona. É fácil. Fácil fazer o ser humano se emocionar. Liberar a morfina da alegria, pular, rodar. Mas sai dali do mesmo jeito. Porque não é confrontado. Mas o profeta do Senhor, eles estão por aí, te confrontando. As pessoas pegam um vídeo meu e de alguns pastores que ainda pregam o evangelho na sua essência, sai fora. Sai fora porque começa a confrontá-lo. O profeta do Senhor, ele é decente. Esses homens com umas calças engolindo o corpo, diz que é profeta, não está com nada. Umas roupas sensualizando, mundanizados. A Bíblia diz, não vos amoldeis ao mundo. Aí tá aí um montão. Molde do mundo, porque a igreja ela nunca vai mudar na sua essência. Ela será sempre vestida com decência, pudor e modéstia. Quando a Bíblia diz em modéstia, é moderação, é não seguir a moda. Pudor, pureza. Lembro que algum tempo atrás tinha uma igreja, não vou citar a denominação, porque denominação também é sinônimo de confusão. E o profeta falava de lá e a irmãzinha respondia lá de trás. Que negócio doido, né, que estão fazendo agora. Eles acham que todo culto Deus tem que falar. Quando a gente vê na Bíblia que Deus só se manifesta para um fim proveitoso. O camarada falava e a irmãzinha respondia lá atrás. Passou muito tempo, foram descobrir que os dois tinham caso. E ele era pai de 5 filhos, estava enrolado com essa irmãzinha. Ela falava e ele respondia, quem diz, estou traduzindo. É uns troços doidos que está acontecendo no meio das igrejas. Estamos vivendo a época do anticristo. Os falsos mestres, o falso Cristo. O evangelho homem-cêntrico, conformado à maldade do mundo. Os profetas de Baal, profetizando em nome do Senhor. Tem muitos. Cada vez mais vai se multiplicando. E para saber, é só olhar o caráter, a postura. O camarada diz que é profeta, tem 2, 3 mulheres. Diz que é profeta, tem 2, 3 famílias. Não tem uma vida no altar. Anda como ímpio. Fala como ímpio, se veste como ímpio. E é profeta de Baal. Porque do Senhor não. Porque a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus seja santo. Santo quer dizer separado. Então aí, vamos... tem um aí. Tem um aí, mas ele não atende o meu orgulho. As minhas palavras. Ele nunca fala bem de mim. Como é que vai falar bem de um corrupto, de um imoral? Como é que vai falar bem de um rei dessa natureza, idólatra, casado com uma Jezabel da vida? Como? Manda buscar ele. Vai lá buscar Micaías. Micaías agora vem, 400 contra 1. E diz o texto que é um eunuco que vai buscá-lo. Quando o eunuco vai buscá-lo, chega até a ele e diz assim, os profetas, os 400, estão unânimes, falando uma coisa só. Se eu fosse você, fazia o mesmo. Micaías diz para ele, não. Deus mandar eu falar, eu vou falar. Mas quando ele chega lá, ele vê aquele cenário, 400 homens, não sei se estava fazendo algum ritual com aquele chifre, sobe a Ramote Gileade e será vitorioso. Não sei se era isso que eles estavam falando, ou profetizando mesmo, assim diz o Senhor, sairás vitorioso. A gente não sabe, né? Como que eles estavam
falando, mas Micaías chega e acaba. E aí? Sub Ramote Gileade ou não? Para tomá-la. Na verdade, ele não estava fazendo nada de errado, porque a cidade era dele, era de Israel. Ele induziu o rei Josafá, vamos. E vamos. Lá na frente, Josafá vai ser repreendido pelo Senhor. Devias tu ajudar o ímpio? Devias tu ajudar o ímpio? E aí? Esse negócio é que está acabando com as igrejas. A gente vê nos Estados Unidos, na América, templos que foram palco de grandes avivamentos. Agora é boate, é casa de show, é bar. Por quê? O inimigo mudou a estratégia de combate à igreja. O que ele está fazendo? Se aliando à igreja. O apóstolo Paulo já diz que ele vem como anjo de luz. Ele vai combater a igreja, a estratégia é combater a igreja de dentro. Então vamos se aliar. Vamos se aliar à igreja. E é isso que está acontecendo. Vem vindo o mundanismo, vem vindo muitas coisas, a sensualidade, o show gospel. Amados, ainda bem que Deus reservou a igreja que não vai se dobrar a esse sistema. A igreja que Deus está restaurando, preparando para o confronto final. Você sabia que a igreja vai ser perseguida pela igreja? Sempre foi. Vai ser perseguida pela igreja. Porque a igreja verdadeira, ela vai tirar o status dessa gente. Ela vai tirar, ela vai ameaçar tirar o status, o holofote. E a gente está vendo a decadência moral e espiritual do reino de Israel. Grandes denominações já foram cheias do Espírito Santo. Hoje, palco de show. O Espírito Santo, para eles, é um animador de programa. E não é. E não é. Gravamos uma mensagem há poucos dias agora. Veja a atuação do Espírito Santo na igreja. Ele não é animador de programa. Ele visita um, perdoando os pecados, visita outro, consolando, visita outro, fortalecendo para passar em uma grande prova e se manifesta para um fim proveitoso. Essa bagunça que a gente está vendo aí, o oba-oba, o pula-pula, e dizendo que é poder de Deus, manifestação do Espírito Santo, é manifestação da carne. O apóstolo Paulo já combatia isso para os cristãos da época deixar de lado a meninice. E eu falo, não tem como adorar a Deus em espírito, como Jesus disse. Viria o tempo, e o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem como adorar o Pai em espírito sem mortificar a carne. A pessoa que pula, que ginga, que taca a cadeira para o alto, está na carne, não está no espírito. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem domínio, ele tem controle sobre o homem. Ele deixa o homem contrito. Não é. O Espírito Santo não vem para fazer show. Então a gente está vivendo a época do show. Mas isso passa. Daqui a pouco vem outra coisa. A época agora é do show. O show dentro da igreja. O homem sempre querendo mostrar que está com Deus. E não tem como. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Não tem como. Lembra, os povos carregavam seus ídolos, baluardes, os ídolos esculpidos em madeira, aquele troço lá em cima para mostrar os seus deuses. Eu digo que a grandeza do templo de Salomão era a glória de um Deus sem um rosto esculpido, que é o nosso Deus, que é invisível, mas é real. Que não se manifesta porque eu quero apresentá-lo, não.
Ele se apresenta a hora que ele quiser, para quem ele quiser e se ele quiser, porque ele é Deus e nós somos pó. Então essa era que nós estamos vivendo, os profetas de Baal, e vamos ser perseguidos. A igreja vai ser perseguida pela igreja, anota aí. Então chama Micaías. Micaías chega, profeta do Senhor, certamente vem com a sua capa de profeta, e Josafá olha, mas ele fala para Acabe: sobe e será vitorioso. Vai, e será vitorioso. E ele mente. Ele mente porque ele tinha visto uma visão de Deus nos céus, um exército à direita, outro à esquerda. Certamente, anjos e demônios. Você sabia que o Satanás é o ministro do juízo de Deus? Quando João diz: o machado está posto sobre a raiz e a árvore que não dá fruto, o machado está na mão dele. O machado está na mão dele. Por isso que é bom nós darmos fruto, porque ele chega para Deus: e aí, posso cortar? E de certa forma, de vez em quando a gente vai ver no livro de Jó, e a gente vai ver nesse episódio um diálogo entre Deus e ele. Posso tocar em Jó? Nas palavras de Martim Lutero, um cão na coleira de Deus. E Deus pergunta, é uma pergunta para eles: como vamos persuadir Acabe para que ele morra nessa guerra? Ou seja, como vamos induzir Acabe a entrar nessa guerra? Por que Acabe precisava ser induzido? Um rei frouxo, medroso. Aí, um dos espíritos, certamente da esquerda, se apresentou entre eles, entre tudo que se havia falado. Eu serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas de Acabe. E foi o que aconteceu. Então, Micaías, ele, com essa visão na cabeça, ele vai falar: sobe que você vai ser vitorioso. Aí Acabe pula, né? Acabe pula. Até quando? Eu já te falei para você falar só a verdade em nome do Senhor. Aí ele vai ironizar o profeta. Ao ironizar, o profeta vai contar para ele essa visão. E viu Israel disperso. Essa reunião, Israel disperso como ovelha, que não tem pastor, ou seja, o rei estava morto, estava sem rei. E lá está os 400. Sobe, será vitorioso. Então, o chefe deles lá feriu o profeta. Depois dele contar a visão. Onde passou o Espírito do Senhor? Você vai ver quando você entrar no seu quarto ou sua sala, desesperado, tentando se esconder dos sírios. Aí você vai ver. E Acabe, certo da vitória, via. O Senhor havia derrotado os sírios para ele 2 vezes. E agora eu estou com o rei de Judá, o poderoso rei de Judá, temente a Deus. A vitória é certa. Bota esse profeta aí na cadeia, dá pão e água para ele, até que eu volte em paz. Se tu voltar em paz, o Senhor não tem falado por mim, diz o profeta. E ó, seguiu para a guerra. E Josafá, coitado, viu aquele cenário todo, viu a impiedade. Você sabe quando você se enrola? E justamente esse é o problema das igrejas, é a mistura. É a mistura. É as narrativas que estão sendo criadas, as vantagens que estão sendo dadas, serão dadas, apresentadas, oferecidas pelo governo. Propostas e mais propostas de vantagens. E as pessoas estão querendo viver o reino de Deus aqui. E não é aqui. Não é aqui. Não é aqui o nosso descanso.
A igreja aqui, ela segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, Canaã celestial. Mas o povo está querendo viver o céu aqui. E costeando em dois pensamentos. Se amoldando ao mundo. Querendo prosperidade, riquezas, e honras e glória. Fugindo do propósito da nossa criação. Que é totalmente ao contrário. Não ajunteis tesouro na terra, disse Jesus. Não vos inquieteis, ou seja, com o dia do amanhã. A pessoa está preocupada com o futuro. Eu tenho que fazer meu futuro aqui na terra. Juntar, granjear. E a gente está nesse pé. As pessoas querendo o céu aqui na terra. Segue para a guerra, vamos derrotar os sírios. Josafá também teria suas vantagens. Devia ter sido feito um acordo. Ó, eu fico com a cidade, você leva os despojos. Porque por mais que Josafá aqui parece ser bobinho, parece ser um rei tapado, mas ele tinha seus capitões, seus generais. Eles não iam sair dessa de mão vazia. Então, os acordos para a guerra. Ambos teriam que sair satisfeitos. Uma guerra, ela ganha. Era muita vantagem. Muita vantagem. Uma das vantagens para os soldados que agiam como animais, e muitas das vezes, era saquear os acampamentos, trupar as mulheres, levar as mulheres para servir a eles, para usar como objeto, para escravizar. Então, aqueles homens com a intenção maligna, eles ficavam doidos para ter uma guerra para fazer essa lenha. Acontecia isso, saquear os despojos, enfim, muito. Jerusalém, que era a capital de Judá, ali tinha muito ouro. A gente lembra, teve rei como Ezequias que entregou ouro pela paz, para o inimigo poder debandar, mas mesmo assim não teve jeito, ele achou pouco. Foi Senaqueribe, né? Achou pouco, veio, cercou, tomou as cidades, e é a história que a gente já conhece. Deus entrou em ação e matou todo o seu exército. Então, é a guerra. A gente está fazendo aliança com o mundo, né? Querendo paz. O mundo está entrando na nossa casa, separando a nossa família. Buscai pelas veredas antigas, andai por elas e acharei descanso para vossas almas. E nessa guerra, nosso mundo está entrando. O rei da Síria, o rei dos filisteus, tudo é Satanás encabeçando e entrando nas nossas casas. E agora, nessa guerra, não precisa. O inimigo está dentro da nossa casa, destruindo a nossa família, nossos filhos, através da tecnologia. E eu tenho uma mensagem que eu digo: quando disserem a paz, na sua casa sobrevirá repentina destruição. Eu faço essa aplicação. Porque você quer deixar seus filhos em paz, não quer confrontá-los, não quer guerrear a guerra do Senhor. Deixa a privacidade. O inimigo está lá, com menos neurônios, destruindo nossos filhos. A pior covardia que um pai ou uma mãe pode fazer é dar um celular para uma criança de 8, antes de 14 anos, ou 15. Covardia. É uma covardia terrível. E o inimigo está trabalhando para isso. Já começa dos pais. O filho nasce, vai crescendo. O pai e a mãe, tá? Ele vai ter que ter um também. E é a guerra que muitos de nós estamos perdendo a nossa família dentro da nossa casa. Sobrevirá repentina destruição quando disserem a paz. Quando você for bonzinho para os seus filhos, para os seus filhos, aí vai chegar a notícia: seu filho morreu na esquina, porque estava envolvido. Às vezes estava vendendo droga pela internet. Tua filha está grávida. Enfim, tua filha fugiu com um macho por aí. É muita coisa ruim que acontece quando a gente não guerreia pelo Senhor. E essa guerra aqui, ela é para o belo prazer. Vamos tomar a cidade e
vamos matar os sírios. Enfim. Acabe um oportunista que vê em Josafá uma oportunidade de unir, ele já estava sentenciado, ele sabia disso. Podia até tomar a cidade, era deles, era por direito, mas não Acabe. Acabe já estava sentenciado a morrer pela mão dos sírios. Eu vi lá atrás que ele voltou desgostoso, depois que foi repreendido pelo profeta, fez o acordo com o rei da Síria sobre essas terras. O rei da Síria não cumpriu. Ele foi sentenciado. E está com medo. Ele vai falar para Josafá assim, ó, bota suas vestes reais e eu vou disfarçado. Josafá era muito bobo. Meu pai. E botou mesmo. E a gente vai estudar isso aqui até o 40, que é o texto básico da nossa lição de domingo. E Josafá entra nessa guerra e os capitães veem ele vestido de rei. Opa, é Acabe. Eles tinham recebido a ordem. Foi aquela colisão de reis, capitão. Era muita gente. A Síria já tinha se reequipado poderosamente. Estavam soldados espalhados por todo lado. E Acabe entra na guerra disfarçado, Josafá de rei. Os capitães viram, é ele, vamos. Mata o rei e acabou a guerra. Foi essa ordem do rei da Síria. Mata o rei de Israel e acabou a guerra. Eles foram atrás de Josafá e ele clamou o Senhor. Você vai clamar o Senhor quando? Você que está ajudando o ímpio, fez aliança com o ímpio. Fez aliança com aquele que não teme a Deus. Você sabe que está na contramão com Deus. Tem muita gente nessa situação. Sabe que está fora, desviado do caminho. Você está num lugar que Deus não entra, você sabe disso. Você foi criado no Evangelho Santo, sabe como é que é. E está aí igual um ímpio, vestido igual um ímpio, falando igual um ímpio. Vai clamar a Deus quando? O cerco vai se apertar para você. Seu único socorro vai ser o Senhor. Como o cerco fechou para o rei Josafá. E a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. O Senhor veio ao seu socorro. E você vai esperar o cerco fechar, né? Tá bom. Pode clamar. O Senhor vai te socorrer. O Senhor quer te socorrer. O Senhor quer te tirar dessa situação que você está vivendo. Ajudando, aliado com o ímpio. Clama aí. O Senhor socorreu Josafá. Aí ele voltou para Jerusalém em paz. E Acabe. A flecha, um dos soldados, diz a Bíblia aleatoriamente, ou seja, aleatoriamente não, aleatório porque ele não tinha um alvo certo, mas ele arqueou a flecha e puxou lá para o meio da batalha para acertar um de Israel. E Acabe está no carro. A Bíblia não diz que ele arqueou para acertar Acabe, mas acertou. Ele entrou disfarçado na guerra, botou a couraça, aquela armadura de guerra que protegia o corpo, como o homem tem hoje os policiais, os soldados, os guerreiros. Eles têm aquela capa, a prova de bala, né? Tem aquele negócio, colete, a prova de bala. Acabe tinha a couraça, que protegia o seu corpo. Mas a Bíblia diz que aquela flecha ela achou uma brecha no meio da couraça e acertou Acabe de cheio. E certamente ele fica até a tarde tentando dar força para os seus soldados, mas ele morre. Ele está ferido, ele está sangrando. Ele morre. E assim a gente tem o fim da vida do rei Acabe. Fim terrível, né? Contudo, o rei foi sustentado no carro contra os sírios, porém à tarde morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro.
Devia ter aquele fundo lá de botar, reservar água, alguma coisa assim, as frechas. O sangue parou ali. Aí vai se cumprir a profecia do profeta. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra de cada um para a sua cidade. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra. Cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra. Aí está o exército disperso, sendo dispersado. O rei morreu, acabou a guerra. As ovelhas estão sem o pastor. E levaram o carro junto ao tanque de Samaria, os cães lamberam-lhe o sangue, conforme a palavra do Senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. Tinha um tanque, né, onde devia ser uma pedra com a fonte de água, onde as prostitutas tomavam banho, um lugar insignificante. E é ali que levaram o carro de Acabe. Os cães lamberam o seu sangue. Quanto mais do restante dos atos de Acabe, tudo quanto fez a casa de marfim, madeira de luxo, de marfim. A casa não era toda de marfim, mas devia ter alguns acabamentos de marfim. E a casa de marfim que construiu e todas as cidades que edificou porventura, a gente não vai achar na Bíblia essas edificações. Não vamos achar casas, tudo que Acabe fez. Mas ele teve 3 anos de paz, teve paz, reinou. A Bíblia, lá atrás a gente vê que ele mandava vários reinos. Pelo menos quando foi procurar Elias no reino, a Bíblia diz, e Acabe fazia os reis jurar, fazia os embaixadores, as pessoas que atendiam os mensageiros, a jurar que o profeta Elias, não tinha estado naquela nação ou reino. Então a gente vê que ele tinha uma moral bem alta. Ele é um rei que tinha uma moral bem alta. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, terminamos a história de Acabe. Semana que vem vamos para o capítulo 22, ou melhor, vamos para o segundo livro dos Reis, capítulo 1. Amém? Espero ter te abençoado com essa exposição. O Senhor, né, ter te abençoado, o Espírito Santo ter falado em nossos corações, porque Ele fala, Ele não grita, Ele não está no barulho. A gente precisa ouvir a voz de Deus, e para ouvir a voz de Deus, depende muito do que você está ouvindo. Para ver Deus, depende muito do que você está vendo. Então nós ouvimos os conselhos do Senhor nessa exposição. Muitas aplicações. Se você estiver aliado, ajudando o ímpio, seja de qualquer forma, você fez aliança com o ímpio, com o mundo, arrependei-vos e convertei-vos, porque o juízo de Deus está vindo e vai chegar, como chegou para Acabe. Vai acontecer. No dia do juízo, não tem para onde correr. Não adianta disfarçar. Tem gente que disfarça. Tem muita gente disfarçada de crente para correr, para escapar da morte. Não vai escapar. Não vai. Acabe disfarçou, coitado. Que morra ele. Deve ter pensado, né? Que morra Josafá. Se tiver que morrer, que morra ele. Não morre. Se for o seu dia, cuidado, Satanás, ele é aquele que executa o juízo de Deus. E se chegar o seu dia, se chegar o meu dia, gente, é confronto mesmo. Tem gente que começa a escutar a nossa exposição, as nossas pregações, e ele sai, ele não aguenta. E o evangelho confronta mesmo. Depois que Deus bateu o martelinho lá, fica difícil. Então, aproveita a oportunidade. Aproveita. Deus está te dando a oportunidade, mais uma. Aproveita, abraça, se converta. Se converter é mudar 90 graus. Voltar-se para Deus. Volte para mim e eu voltarei para vós. Aproveita essa oportunidade.
Você que está se desviado do caminho do Senhor, está com aliança com o mundo, com o ímpio, aproveita. Deus está te dando mais uma oportunidade. Eu sei que Ele está falando no teu coração, na pessoa do Espírito Santo. Você que está bem com Deus, procura melhorar. Vamos viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Porque é assim que tem que ser a vida do cristão. Se preparando como uma noiva que está se preparando para o casamento. Santificando, se purificando, se enchendo de Deus. Que o Senhor vos abençoe, amados, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.